sobre não fazer faculdade em 2025. Por que faculdade não vale tão a pena como nas décadas passadas? Eu vou discutir um pouquinho esse assunto. Esse assunto ele tem que ser discutido com muito cuidado. Temos que fazer um contexto panorâmico de como era o mercado de trabalho da década de 60, 70 e a partir da década de 80 até os dias atuais. Por que se diz muito isso? Eu vi inclusive alguns vídeos do Ryan sobre isso quando eu lancei o vídeo de Seja Pedreiro, porque eu vejo esse paralelo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e até na Europa também, que trabalhos manuais são hoje em dia mais valorizados, porque nós temos uma quantidade enorme de pessoas com diploma universitário ou até mais, com mestrado ou doutorados, que infelizmente estão disputando vagas no setor de serviços, ou seja, trabalhar dentro do escritório, com roupa social, no ar-condicionado, tudo isso se tornou mais difícil. Eu acho que essa discussão ela tem que ser feita com bastante cuidado, com bastante critério, para que a gente não possa cair numa coisa simplória de dizer não faça faculdade porque você não vai arranjar emprego fazendo faculdade, você tem que fazer um curso ou encontrar uma solução rápida. Vamos discutir isso aqui com um pouquinho mais de cuidado e a gente vai destrinchar melhor esse assunto. Eu sou Renan Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou PhD, mestre em administração, engenheiro, com mais de 20 anos nas áreas de ensino e auditoria, com livros, artigos publicados, MBAs, pós-graduações, participação em congressos nacionais e internacionais. Então, no vídeo de hoje é justamente para falar sobre essa questão da empregabilidade de pessoas que terminam o seu curso, principalmente na área de engenharia. Eu sou engenheiro e eu enfrentei esse problema. Tive que ir para a área de educação, depois para a área de auditoria e aqui estou até hoje com essas duas profissões principais. Eu falei no vídeo anterior do processo de desindustrialização, da questão da revolução tecnológica e agora nós vamos colocar outro fator nessa equação, que é a facilidade, a disseminação de pessoas com diploma nos setores de serviços e não só nos setores das indústrias. Eu vou começar com a desindustrialização dos países ocidentais, principalmente Brasil, Estados Unidos e países da Europa Ocidental, que é o nosso comparativo. Com a mudança do eixo de manufaturas para a China, vários empregos no setor industrial, tanto do Brasil como nos Estados Unidos, México, Canadá e Europa Ocidental foram perdidos. Eles foram para a China, principalmente, mas não foram da mesma forma que saíram daqui. As pessoas na China eram remuneradas de forma mais precária, mais baixa. Então as indústrias buscaram empregos mais precarizados com salários mais baixos do outro lado do planeta. Então aqui se perdeu esses empregos na indústria. Na década de 70, você que terminava um curso de engenharia mecânica, praticamente você nem conseguia sair da porta da sua faculdade e já havia várias empresas te procurando para te empregar, né, em diversas fábricas, em diversos setores industriais. Então, até a década de 70, a indústria no Brasil foi muito forte. E as pessoas eram muito requisitadas e a profissão de engenheiro, por exemplo, vou colocar aqui a profissão de engenheiro, vou colocar duas profissões. A profissão de engenheiro e a profissão de metalúrgico, que foram símbolos dessa decadência estrutural e industrial que tanto o Brasil quanto os demais países passaram ao longo desses anos. E isso tem tudo a ver com o conteúdo do canal, porque isso promoveu
discrepâncias, mudanças nas dinâmicas dos relacionamentos. Eu vou falar isso ao final, mas a gente vai focar um pouquinho nessa questão do diploma, se é importante ou não ter diploma. Então, vamos continuar falando sobre a desindustrialização, a revolução tecnológica e a automação, que são fatores que contribuíram para essa dúvida, essa inquietação das pessoas mais jovens se é necessário ou não ter diploma. Então, com a desindustrialização do país, essa valorização da mão de obra formada para as indústrias, naturalmente ela deixou de existir. Então, quem fez faculdade a partir da década de 80, um pouco, né, e na década de 90 em diante, pensando naquele cenário de fácil empregabilidade na indústria, na manufatura, no setor têxtil, infelizmente quebrou a cara. Infelizmente deu com os burros na água. Porque, devido a crises econômicas, devido à desindustrialização, em decorrência da automação industrial, tanto os engenheiros de nível superior quanto os metalúrgicos, as pessoas de nível médio ou fundamental, elas perderam essas posições de trabalho. Perderam porque as indústrias foram embora, perderam porque as indústrias passaram a ser automatizadas, demandando menos mão de obra, menos pessoas para trabalhar artesanalmente e menos pessoas para supervisionar esse trabalho. Então, tanto os empregos dos engenheiros júniores quanto os empregos dos metalúrgicos sumiram, foram embora, devido à revolução tecnológica, à automação, à robotização industrial e à fuga da produção industrial para a China com salários baixíssimos. Tudo isso contribuiu para que as pessoas com diploma não tivessem mais o retorno que elas esperavam antes da década de 70. Dito isso, ficou, né, nós temos hoje essa realidade em que um diploma universitário não garante sequer um emprego. Antes, tínhamos um emprego garantido. As coisas mudam, né? A realidade muda muito. E a dúvida que se tem, e que eu vi até num dos vídeos do Ryan, eu acho ele um cara sensacional, tenho acompanhado e admiro muito o trabalho dele. Às vezes eu acho que é clickbait, ele coloca uma coisa só para uma forma de provocação e tudo bem. Mas eu queria acrescentar algumas coisas na fala dele. Ele tem razão quando ele fala que o que você estuda na faculdade já está obsoleto, porque se está na faculdade é porque está obsoleto. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas existem muitas coisas num curso superior e nos níveis superiores, mestrado, doutorado, que tornam o teu trabalho melhor. Você estudando mais, você vai ser um profissional melhor, você vai ser mais qualificado, você vai aprender a pensar. A engenharia, eu falo engenharia porque foi a faculdade que eu fiz, mas outras faculdades também servem. A engenharia, ela te ensina a pensar, ela te ensina a resolver problemas, ela te ensina a estudar, e com a matemática, com o cálculo, com a física aplicada e outras disciplinas mais técnicas que não ficam obsoletas, porque elas estão aí há 200 anos ajudando as pessoas a resolverem problemas. Então, nesse caso, existe um núcleo duro, que é basicamente o nível básico, os primeiros 2 ou 3 anos da faculdade de engenharia, que são fundamentais para a formação de um profissional com mais nível técnico, com mais capacidade de aprender. Então, a engenharia é um curso que te ensina a aprender. Você aprende a aprender. Você vai, se você for, por exemplo, para a área pública, fazer um concurso, estudar outras matérias, você vai estudar melhor, basicamente, do que uma pessoa que não fez aquele curso, porque você aprendeu a estudar. E ela te dá ferramentas e capacidade de abstração, de raciocínio, que os cursos mais rápidos, os cursos
vendidos na Hotmart, etc., eles não têm a capacidade de te dar esse instrumental. Quando você faz uma boa faculdade, isso é mais facilitado. E a faculdade te dá ferramentas, tanto a faculdade como mestrado, doutorado ou outros estudos superiores, te dão ferramentas para lidar com problemas concretos, com o seu trabalho, o trabalho que você for realizar, de maneira muito mais eficiente do que um curso de curta duração. Claro, é importante que você se mantenha atualizado, é importante que você possa estar por dentro das principais tendências da inteligência artificial, etc, etc. Mas fazer um curso, ter uma formação básica é muito importante, porque essas coisas mudam muito rapidamente. Hoje é a IA, outra hora pode ser outra coisa, e você vai com uma formação básica. Uma faculdade que seja uma faculdade ruim é melhor do que nenhuma faculdade. E claro, você vai fazer faculdade de outra forma, tentando se conectar, tentando correr por fora, complementando aquela sua formação, mas é muito importante que você possa ter um diploma, uma faculdade, mesmo que você vá trabalhar numa outra área, ou no setor público, ou fazendo alguma coisa mais manual, como um técnico em edificações, um eletricista, ou uma outra profissão, mas é importante que você tenha faculdade, porque ela te dá um suporte muito grande e uma qualidade muito grande no teu trabalho, no teu raciocínio, que uma pessoa sem faculdade raramente consegue ter. Algumas pessoas conseguem, mas quem faz faculdade tem isso com mais facilidade. Então essa é a minha defesa do curso superior. Continue estudando. Faça o seguinte: tem o primo pobre e o primo rico. O primo rico manda você não comprar imóvel para investir na bolsa, mas o primo pobre fala: você é pobre, você não tem dinheiro para investir na bolsa, invista na sua casa. Então eu faço um conselho parecido com você. Se você não é rico, se você não é milionário, vá pelo caminho da educação. A educação é uma revolução, é uma fonte de empoderamento para as pessoas que têm menos recursos, que têm menos acesso, que tiveram menos sorte, né? Nasceram mais pobres. Então, a educação é o melhor empoderamento que você possa ter. Espero com isso ter contribuído um pouco mais para desmistificar essa ideia da questão do diploma. Eu acho sim que vale a pena você ter diploma e vale a pena você estudar a longo prazo, sempre olhando também para os lados, nunca ficando confiar só naquela faculdade, mas use a faculdade como a sua base e vá tentando ramificar para outras coisas mais atuais. É isso, gente. Obrigado por assistir. Fico por aqui. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.